Estamos entrevistando o deputado Arlindo Quinalha, do PT aqui de São Paulo, falando, claro, sobre os temas do Congresso Nacional. O deputado está de volta aqui com a gente. Eu vou chamar o Nelson Kobayashi, que vai fazer a próxima pergunta. Koba. Boa noite, deputado. É um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação à relação do governo, do presidente Lula, com o Congresso Nacional. O senhor é muito experiente aí na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, e nessa reta final parece que a situação está se dificultando para o presidente Lula nas suas relações. Muitos partidos estariam aí desembarcando da base governista. Como que o senhor vê esse próximo ano e meio do presidente Lula na relação com o Congresso? Bem, primeiro, a relação nunca foi fácil, visto que nós somos minoria, o governo é minoria aqui no Congresso, em que pese todas as tratativas, participação no governo, em ministérios, estatais, agências reguladoras, mas o governo nunca teve uma maioria estável. E, portanto, é uma labuta diária, né? Eu avalio que o afastamento ou não de figuras ou de partidos do governo, hoje eu não vejo como algo para agora. Porque nenhum partido está aí para defender os interesses de outro partido, vamos simplificar assim. Todos disputam poder. E aí o que sempre conta? Uma eleição nacional, deputados, senadores, governadores e presidência da República, se o presidente ele estiver bem nas pesquisas, é um tipo de relação. Se ele não estiver, aí é uma relação mais complicada. Bem, chama a atenção que líderes importantes de partidos políticos anunciam, por exemplo, que ou o seu partido está dividido, ou ele vai se somar com o restante da direita, que ele acredita que vai estar toda junta, mas eu avalio que há divisões na direita. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é o mais relevante, mas não é o único. Será que o Tarcísio, de fato, ele seria o candidato se afastando do governo do Estado de São Paulo sem o Bolsonaro, por exemplo, dando o seu aval, sem que ele dê o seu aval? Bem, eu não sei exatamente esses processos políticos como vão resultar. Bem, o que acontece agora, o fato mais recente, mais relevante? Houve uma reunião no domingo, onde o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim, as pessoas que lá estavam, do governo também, saíram dizendo que era um acordo histórico. Bem, dali a pouco há uma virada de posições daqueles líderes, ou até mesmo presidentes de Congresso, que vai e decidem colocar em pauta aquilo que tinha sido aprovado à urgência, mas não havia concordância que fosse para a pauta. E foi. E o resultado é público e notório. Então, aí, por exemplo, o presidente da Câmara, todas as reuniões, ele falava com responsabilidade, nós temos que ver quais as consequências, enfim. Mas isso criou, talvez, o maior atrito recente, pelo menos, porque o governo ele depende de aumentar a arrecadação, escolheu taxar a IOF, e aí quando se fala de aumento de impostos, é preciso dizer que é para uma parcela absolutamente diminuta da sociedade, né? Exatamente para poder cumprir com os programas que o governo escolheu, ou escolhe. O governo tem autoridade para isso. Tanto é que, desde Collor, nunca um decreto presidencial havia sido derrubado. Parece que há 35 anos atrás. Então, não é uma coisa comezinha, não é simples, e agora vai ter, eu diria, a oportunidade, a partir da decisão do ministro Alexandre de Moraes, de haver uma conversa, que o Alexandre, o ministro, ele disse, olha, tem a independência, mas tem que ter harmonia entre os poderes. Deputado. Então, eu acredito que isso vai ser contornado de maneira razoável. Mas, no geral, então, eu acho que a relação ela vai continuar, eu diria,
talvez com episódios aqui ou acolá com maior enfrentamento, mas eu acho que não vai sair da normalidade, não. Deputado, para terminar nossa conversa, o senhor citou o ministro Alexandre de Moraes a essa audiência de conciliação, vamos dizer assim, marcada para o dia 15 de julho, e nessa terça-feira à noite, a informação que nos chega é que há uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os presidentes da Câmara e do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre e o deputado Hugo Mota. Eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor fala, uma saída razoável. Também, como a Dora perguntou para o senhor, pela experiência que o senhor tem no Congresso Nacional, qual seria essa saída? É possível haver um meio termo ou é impossível saber qual pode ser esse resultado de audiência de conciliação com o Supremo? Deputado. Olha, numa situação dessa, as conversas anteriores são decisivas, porque se não houver um acordo prévio, numa reunião que não demora tanto assim, todos ali têm muitos compromissos, digamos, pode ser que eu esteja, por ser parte interessada, mas eu acredito que as negociações vão acontecer daqui até lá, e eu espero e acredito que seja possível fazer um acordo onde as partes se sintam contempladas, não é? Por quê? Eu acredito que a percepção das lideranças principais da Câmara e do Senado sabem a importância de arrecadar, né? É uma escolha. Veja, foi possível um acordo no final do governo Bolsonaro com a PEC da transição. O Brasil estava sem dinheiro para nada, e ali houve um acordo, né, que acabou abrindo um espaço fiscal de 200 bilhões. Não estou dando esse valor como referência agora, só estou dizendo que é possível, numa situação de tensão, negociar e ter um acordo. Então, eu acho que pode não ser exatamente no meio, mas eu acho que vai ter acordo. Deputado Arlindo Quinalha, do PT aqui de São Paulo, muito obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan e até uma próxima. Um abraço ao senhor. Um abraço, muito obrigado.